Olá, querido irmão, querida irmã, mais uma vez nós nos encontramos para partilharmos algumas reflexões a respeito do nosso quinto encontro bíblico. Concluímos esta nossa sequência de encontros com a reflexão sobre o texto da Assembleia de Siquém. É um belíssimo texto que encerra o livro de Josué e que nos ajuda a compreender não somente a vocação do livro de Josué, como a vocação de toda a Sagrada Escritura. Toda a Sagrada Escritura é produzida com o intuito de despertar também a experiência de fé daqueles que a escutam ou a leem. Os escritores sagrados fizeram uma experiência profunda com o Senhor e quiseram dividir, de alguma forma, essa experiência com aqueles que viriam depois, suas comunidades, seus parentes, seus familiares. Talvez eles não tivessem a consciência de que essa experiência continuaria a sustentar a fé de gerações e gerações por séculos. Mas a palavra do Senhor, a inspiração do Espírito, faz com que esses textos cheguem até nós como testemunhos, que, uma vez contados, nos animam a reafirmar a nossa fidelidade ao Senhor. É esta a vocação da Sagrada Escritura diante de nós e que vamos refletir e entender melhor a partir do belíssimo texto da Assembleia de Siquém. Ouçamos, então, o texto bíblico reservado para este quinto encontro, Josué, capítulo 24, versículos de 1 a 28. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os intendentes, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a outros deuses. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, do outro lado do rio Eufrates e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, ao qual dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em propriedade a montanha de Seir, ao passo que Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Depois enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito com os sinais que realizei em seu meio, e depois disso tirei-vos de lá. Fiz então vossos pais saírem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros, até o mar vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios, e fez o mar se voltar contra estes, de modo que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito. Habitastes durante muito tempo no deserto. Então eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do Jordão. E quando combateram contra vós, eu os entreguei em vossas mãos. Ocupastes a sua terra, enquanto eu os exterminei diante de vós. Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, levantou-se para combater contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não quis ouvir Balaão. Ele teve de pronunciar bênçãos, e eu vos livrei das mãos do inimigo. Atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas os senhores de Jericó combateram contra vós, como também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei diante de vós vespões que expulsaram de diante de vós os 2 reis dos amorreus,
e isso não com tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes e nas quais habitais. Vinhas e olivais que não plantastes, mas de cujos frutos comeis. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o de coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, pois o Senhor nosso Deus foi quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes sinais diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam na terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará contra vós e vos tratará mal, até vos aniquilar, depois de vos ter tratado tão bem. O povo, porém, respondeu a Josué: não, é ao Senhor que serviremos. Josué então disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo? Eles responderam: sim, somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué, tirai do meio de vós os deuses estranhos e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Naquele dia, Josué fez uma aliança para o povo e lhes propôs em Siquém preceitos e normas. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra e ergueu-a ali debaixo do carvalho do santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: esta pedra servirá de testemunha contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou. E ela será testemunha contra vós, para que depois não renegueis o vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O belíssimo texto da Assembleia de Siquém nos conta como, depois de todos os eventos narrados no livro de Josué, Josué, mais uma vez exercendo a sua figura de liderança diante do povo, convida todos a ouvirem a narrativa dos grandes feitos que o Senhor realizou para o seu povo desde Abraão. Assim, a longa parte inicial da narrativa é uma recordação de tudo aquilo que o Senhor fizera a Israel por intermédio de seus líderes desde os tempos de Abraão. Ao final desta narrativa, que inclui a libertação do Egito, a caminhada pelo deserto, a conquista de Canaã, Josué faz uma pergunta importantíssima. Josué coloca diante do povo a necessidade de uma escolha muito importante e que acompanhará Israel durante toda a sua história. É necessário, diante do conhecimento dos grandes feitos do Senhor, fazer a opção. O povo deseja servir a Deus ou o povo deseja servir
aos deuses estrangeiros. E Josué demonstra a importância de se fazer esta opção e de se manter firme nesta escolha. Não é possível cultuar hoje ao Deus único, amanhã aos deuses estrangeiros e depois retornar ao culto ao Deus único. É preciso fazer uma escolha e manter-se firme nela. É claro que diante das narrativas de todos os feitos maravilhosos de Deus, o povo responde como esperado: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, pois foi o Senhor quem nos tirou da terra do Egito e nos trouxe de volta à terra prometida. Mas nós que conhecemos toda a Sagrada Escritura, sabemos como será difícil para o povo se manter firme nessa escolha, especialmente nos tempos vindouros. Naquele momento, quando Josué narrava todos os feitos de Deus, todos foram capazes de se pronunciar favoráveis ao culto ao Deus único. Mas depois, em outros momentos históricos, com frequência, o povo se deixou levar pela idolatria, pelo culto aos deuses estrangeiros. Hoje, também nos nossos dias, quando refletimos sobre a nossa fé, sobre a Sagrada Escritura, sobre tudo que Deus fez a nós, desde Moisés, desde Abraão, Moisés até Jesus, nós também afirmamos a nossa fé em Deus. Nós também afirmamos a nossa fidelidade a Deus. Mas é no cotidiano da nossa vida, nos pequenos desafios, que nós frequentemente corremos o risco da idolatria, que hoje já não é nem tanto cultuar outros deuses, mas é abandonar Deus em nome de outras lógicas. A nossa sociedade hoje nos propõe colocar muitas coisas à frente de Deus. Levar a nossa vida, o nosso trabalho como prioridades em relação ao Senhor, viver a lógica da nossa sociedade como prioridade em relação à lógica do Evangelho, renunciar ao Evangelho em nome de algumas coisas que são normais na nossa contemporaneidade, tudo isso é uma forma de idolatria. Idolatria, na verdade, no tempo aqui de Josué, significava cultuar outros deuses. Mas para o nosso tempo hoje, idolatria é colocar outras coisas, outros valores, outras situações no lugar daquilo que vem de Deus. E isso é um risco cotidiano. É algo que devemos lidar realmente cotidianamente. Então, o encontro de hoje quer nos ajudar a pensar quais são essas formas de idolatria que hoje nós precisamos rejeitar. O que tira a nossa atenção daquilo que deveria ter a primazia das nossas ações? O que tenta se interpor entre a nossa relação com o Senhor? O que, na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, nos impede de viver em plenitude aquilo que aprendemos de Deus? Tudo isso são formas de idolatria que precisamos primeiro identificar para depois conseguirmos combater de maneira eficaz. Assim, o roteiro do nosso quinto encontro nos propõe algumas perguntas. Quais são os grandes feitos que Deus realizou em nosso favor e que podemos agora partilhar em nosso grupo? Podemos lembrar situações passadas por nossa comunidade que podem ser recordadas como exemplos da companhia de Deus? Segunda, quais são as formas de idolatria que hoje nós precisamos rejeitar para reafirmar o nosso compromisso com o Senhor? Recordar tudo aquilo que o Senhor fez por nós sempre é uma forma de animar a nossa fé, sempre é uma forma de recordar o nosso ponto de partida, de recordar a nossa vocação e principalmente de lembrar o motivo pelo qual nós estamos aqui e nós desejamos ser fiéis ao Senhor. Por isso, essa recordação da primeira pergunta, feita em grupo, com situações concretas e cotidianas da comunidade, será muito importante. Mas também muito importante a segunda discussão, a respeito de quais são as idolatrias que hoje, no nosso contexto, na situação que nós vivemos, que é muito particular da comunidade também, quais são as formas de idolatria que nós precisamos rejeitar para reafirmarmos a nossa fidelidade ao Deus único. Como compromisso concreto deste nosso quinto encontro,
nós podemos escolher uma dessas formas de idolatria. Quem sabe o grupo, na sua discussão, tenha identificado formas atuais de idolatria que nós nem nos dávamos conta de que existiam. Poderíamos identificar uma dessas formas de idolatria e, em gestos concretos e cotidianos, nos esforçarmos para superá-las. Às vezes, somos muito atentos à superação de certas formas de idolatria, mas outras nem reconhecemos e elas acabam fazendo parte do nosso cotidiano. Vamos identificar, então, uma forma de idolatria que está presente no nosso cotidiano. Cada um pode fazer a sua identificação e não é necessário partilhar com as outras pessoas, mas como gesto concreto podemos assumir esse compromisso de pouco a pouco fazer com que essa idolatria saia da nossa vida. Isso contribuirá para que tenhamos uma relação mais próxima, mais íntima e mais autêntica com o Senhor. Eu te encontro no nosso próximo vídeo, o último vídeo dessa série, que traz algumas reflexões e sugestões para a celebração de encerramento dos nossos encontros bíblicos.